Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, como prometido, eu preparei a aula de frutos, que será uma nossa aula de reposição de sexta-feira, dia 2 de fevereiro, tá? Então, eu vou estar aqui conduzindo a aula e na próxima semana, na semana do dia 9, anotem as dúvidas de vocês, que dia 9 eu retiro as dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham feito as atividades do Pogil, né? Eu gostei muito da participação de vocês, eu gostei muito dessa atividade, achei que foi bem interessante e vi muitos de vocês desenvolvendo, mostrando a capacidade de vocês, o quanto vocês são capazes, o quanto vocês já sabem e por um motivo ou outro que pode acarretar, às vezes, um resultado ruim em relação à disciplina. Mas gostei muito do trabalho de vocês, tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora de fruto. Fruto, vamos lembrar lá, a gente falou sobre flor na aula passada. E vocês viram que as flores elas têm tanto as partes externas, que são as pétalas, são a porção atrativa, chamativa, por isso que elas são bem coloridas. Chamativa para quê? Para o polinizador, né? E as sépalas, que o conjunto de cálices, conjunto de sépalas, desculpa, vai formar o cálice, eles que fecham lá no botão, então ele é de proteção daquele botão, proteção daquela flor, tá? O conjunto de pétalas, a gente chama isso tudo de corola, tá bom? E o fruto é o ovário, né? Vocês viram que as flores ela possuem um ovário e dentro desse ovário tem óvulos e o fruto então é esse ovário amadurecido. Então há um amadurecimento do ovário, esse ovário ele cresce, ele se desenvolve e ele dentro dele, aqueles óvulos todos que foram fecundados ali, eles então se desenvolvem em sementes, tá? Então, ovário imaturo, que a gente tem lá na flor, um óvulo imaturo, e no fruto a gente já tem esse ovário amadurecido e os óvulos amadurecidos, formando as sementes. Tá? Então, tá aí, ó. O fruto é o ovário desenvolvido com as sementes já formadas. Ou pode ser ainda constituído de diversos ovários e ter ou não estruturas acessórias, que são partes da flor. Então, vocês vão ver que nem todo fruto ele é formado somente pelo ovário. Alguns frutos, eles têm outras porções da flor que constituem, então, esse fruto, tá bom? Uma flor, ela pode ter mais de um ovário, né? Então, esse fruto pode ser constituído por vários ovários e também por outras partes da flor, não somente o ovário, tá certo? E esse fruto é formado pelo quê? A gente chama então de pericarpo, é a parede do fruto, mais a semente. E o pericarpo ele é constituído pelo epicarpo ou exocarpo. Então pensa aí, exo, externo, né? Então o revestimento externo desse fruto, exocarpo, mesocarpo, essa porção intermediária, mediana, intermediária em alguns frutos, então ela é carnosa, e endocarpo é a porção que nesse caso aqui, ó, forma o caroço do pêssego, tá? Então o que reveste ali a semente, no caso do pêssego, a gente vai chamar de endocarpo. A semente está dentro desse endocarpo, tá bom? Só um minutinho. Aqui. E vocês vão ver que esses frutos a gente tem ele dois tipos. Um fruto que ele é simples, tá? Que ele é constituído por apenas um ovário de uma única flor. Então eu tenho uma flor, pensem em, depois vocês pegam uma flor e uma flor vocês vão abrir ela e vocês vão ver lá se ela tem um único ovário. Se ela tiver um único ovário, ela vai formar um fruto do tipo simples,
tá? E aí a gente tem dois exemplos, tá? Esse fruto aí que vocês estão vendo à esquerda na tela, né, que é um fruto, ele é seco, ele se abre, parece um legume, ó. E uma laranja, então é formado por apenas um ovário de uma flor. E a gente também tem, ó, frutos que a gente chama de complexos ou pseudofrutos. Lembrando que pseudo significa falso, né? Então, falso fruto. Será por que a gente teria um falso fruto? E aí, vamos lembrar lá do que eu acabei de falar para vocês, o que constitui um fruto. Um fruto é formado pelo quê? O fruto, ele é formado pelo ovário. Então, quando é que eu vou ter um pseudofruto? Quando ele não é formado pelo ovário. Ele tem participação de outras partes da flor. Então, eu tenho aqui, ó, o caso da pera, a maçã. O que forma toda essa polpa aí da pera e da maçã, o que a gente realmente come da maçã e da pera, advém lá do receptáculo, dessa base ali da flor, ó, que está junto ali da sépala. E onde é que está o ovário? Onde é que o ovário se desenvolveu? Essa parte central, que geralmente a gente descarta da pera e da maçã, é onde fica a semente. Então, esse receptáculo, ele se desenvolveu, ele cresceu e ele abraçou, então, esse ovário, de forma, então, que o ovário ele ficou interno e o receptáculo, ele se desenvolveu numa parte carnosa, que a gente tem aí hoje como um pseudofruto. Nós temos os frutos múltiplos, ou a gente também pode chamar de agregados, que eles são formados por diversos ovários de uma flor. Um exemplo clássico, a gente tem um morango. Se você pegar a flor do morango, é esse exemplo que a gente tem aí, cada negocinho desse amarelinho que vocês estão vendo, ó, lembra lá que vocês viram que o ovário tem, aqui nesse esquema, a gente tem o ovário, o estilete e o estigma aqui em cima. No morango, então, cada negocinho desse amarelo aqui que vocês estão vendo é um ovário, só que vocês estão vendo só a porção do estilete e do estigma. O ovário está ali esverdeadinho ali dentro. Então, o morango ele é formado pelo quê? Vários ovários juntos. Tudo isso que vocês estão vendo ali, ó. Estão vendo essas bolinhas no morango? Então, são os óvulos ali. E tem um cabinho, ó, que segue aqui do ovário. Nós temos também frutos compostos ou infrutescências. Como assim frutos compostos? O que seria um fruto simples? Não é de um ovário resultante de uma flor? No caso de composto, tenho vários ovários, só que eles são constituídos de várias flores. É diferente de múltiplo. A gente viu que no morango ele é múltiplo, mas é de diversos ovários de uma única flor. A flor tem vários ovários. Num composto, eu tenho uma inflorescência, que é onde a gente tem um ramo cheio de flores. Então, um exemplo bem simples é o abacaxi. E no abacaxi, cada parte dessa aqui que eu estou circulando para vocês, ó, cada partezinha era uma flor. Então, a gente tinha um ovário e formou agora, esse ovário se desenvolveu e formou um fruto. Então, tudo aqui, isso aqui era uma flor, uma flor, uma flor. E a gente tem um fruto composto. Então, dentro dessa classificação, a gente tem fruto simples, fruto composto. Só de uma flor, fruto simples, fruto múltiplo, pseudofruto. E com mais de uma flor, frutos compostos. Além dessa classificação, a gente também classifica os frutos pela consistência lá do pericarpo. Lembra lá? O pericarpo é o conjunto, então, da parede do fruto. Então, a gente tem a parte externa, que é o exocarpo, o mediano é o mesocarpo e o endocarpo internamente. E aí a gente vai perceber, e quando vocês estiverem trabalhando e vendo vários frutos, eu espero que vocês estejam bem curiosos, andando aí, pegando um monte de planta para tentar entender e memorizar isso. O pericarpo, ele pode variar em fruto seco ou carnoso. Como assim seco? Que não tem o pericarpo suculento.
Então, bem diferente da manga. A manga tem o pericarpo suculento. Ela tem esse mesocarpo todo suculento que a gente come. O fruto seco, não. O fruto seco, ele não tem isso. Então, você vê ele aqui todo sequinho, as sementes lá dentro. E carnoso, pericarpo espesso e suculento. Então, a gente tem dois tipos aí relacionados à consistência do pericarpo. Então, quando eu perguntar para vocês sobre consistência do pericarpo, vocês vão me dizer frutos secos ou carnosos. Outra classificação é se ele é deiscente ou indeiscente, tá? Deiscente vem da palavra deiscência é a abertura. Então, todo fruto que ele se abre, ele se abre espontaneamente, ele é um fruto deiscente, tá? Quando ele está maduro, ele se abre. Então, você está vendo aqui esse legume ou vagem, né, que vocês geralmente chamam de vagem, mas o tipo de fruta legume, ele quando ele está maduro, ele geralmente ele se seca, ele se abre e isso, essa semente geralmente ela cai, é lançada de alguma forma no ambiente. E para os frutos que não se abrem, a gente vai denominar eles de indeiscentes. Então, são frutos que eles não se abrem. Exemplo desses frutos, semente de girassol. Você pegar a semente de girassol, ela não vai abrir. Você precisa abrir ali o fruto para ter a semente disponível. E a gente começa, então, a classificar esse fruto, tentando entender. O fruto, então, ele é simples, seco, deiscente. E aí a gente vai ter alguns tipos de frutos com essa classificação. Fruto simples, constituído por um ovário, seco, pericarpo é seco e deiscente é que se abre. Exemplo, então, de tipos de fruto simples, seco, deiscente. Legume, que é esse exemplo que vocês estão vendo aqui, com essas sementes avermelhadas, ele se abre em quê? Em duas fendas. Ele abre tanto nessa fenda aqui desse lado, como na fenda posterior. E a gente tem um outro tipo em que ele se abre em 4 partes, na verdade. Esse é o fruto todo fechado e ele se abre em várias partes. Então, tem 4 deiscências longitudinais. Outro é uma cápsula. Lembra lá do urucum? Ele não tem polpa carnosa, então fruto seco. E quando ele está bem maduro, ele se abre. Tá? Aqui também tem outro exemplo de cápsula. Você vê que ela tem abertura, ela abre aqui em 3 partes, disponibilizando essa semente. Outro exemplo, então, de fruto simples, seco, agora indeiscente. Então, eu tenho o fruto simples, um ovário, seco, pericarpo seco, indeiscente, o fruto que não se abre. Então, a semente do girassol, a gente chama esse tipo de semente, o fruto do girassol, a gente chama desse tipo de aquênio. Como assim? O aquênio, a semente está presa somente por um ponto, tá? No fruto. E você consegue tirar essa semente com facilidade. Então, você consegue separar a semente do pericarpo com muita facilidade. E a gente tem um outro, que é a cariópse, que ele é um fruto simples, seco e indeiscente. E a gente tem aqui um exemplo que geralmente é encontrado na família Poaceae e Ciperácea. Poaceae é a família das gramíneas, da grama, do milho, tá? Do arroz. E Ciperácea é uma família do papiro, tá? Então, aqui o milho, a semente é essa porção mais branquinha que está ali dentro. E você não consegue separar essa porção aqui, que é o fruto, tá? Está totalmente ligado ao pericarpo. Então, cariópse, a semente está totalmente ligada ao pericarpo. Essa é a diferença do aquênio e cariópse. Aquênio, a semente ela é presa por um ponto, então você consegue separar essa semente do fruto. E na cariópse, você não consegue separar a semente do fruto. Sâmara é um outro tipo. O pericarpo ele é provido de quê? De uma expansão laminar, o que a gente geralmente chama de asa ou ala. Acho que vocês já brincaram com esse tipo de fruto, que você solta ele no ar, ele vai caindo rodando, né? Então, e o fruto é a ala, mas essa porção mais aqui em cima,
tá? Isso aqui tudo é o fruto e ele auxilia no transporte, então essa asa auxilia no transporte. Então as sâmaras, ela tem essa asa aí auxiliando na dispersão do fruto. E agora entrando em frutos carnosos, né? Então, um fruto simples carnoso, fruto simples, um ovário, fruto carnoso, pericarpo carnoso. Geralmente, os frutos carnosos, eles são indehiscentes, mas alguns podem abrir na maturidade. E aí a gente tem um exemplo de um fruto simples carnoso, que é a drupa, né? E aí, exemplo de drupa, azeitona. Então, quando a gente tem um endocarpo que é fortemente aderido à semente, formando o que a gente chama de putamen, ou como a gente chama aí de caroço, nós temos uma drupa. Drupa, então, pericarpo carnoso, vem de um fruto simples, um único ovário, só que a semente ela está aderida, então, a esse caroço aqui, que é o endocarpo. A mesma coisa aqui, ó, a jabuticaba. Então, você come a jabuticaba, você come toda essa polpa dela, que é o mesocarpo e o exocarpo e o mesocarpo. E essa porção aqui que é o caroço, a gente geralmente joga fora, a semente está ali dentro. Um outro exemplo é baga. A baga, ela já é diferente da drupa, desculpa, porque ela não tem esse endocarpo aderido à semente. É a grande diferença dos dois. Então, o epicarpo, ele é membranáceo, então ele é bem fininho, ou ele pode ser coriáceo. O mesocarpo suculento. E a gente não tem o endocarpo aderido à semente. Você vê que a semente, ela fica dispersa, então, em todo esse endocarpo e mesocarpo. Tá? E a gente tem exemplo, então, da uva, do tomate, maracujá, pimentão, mamão e diversas outras frutas aí. Uma diferença aí de baga, que a gente geralmente chama laranja, é o hesperídeo. É uma variação de baga, onde a gente tem o epicarpo membranáceo, né, e fino. Ele é rico em óleo, então quando a gente aperta a laranja ou descasca, dá para ver que ele é rico em óleo. Dá para ver essas manchinhas aqui, que são óleo. O mesocarpo dele é esponjoso, branco. Então, essa parte aqui é o mesocarpo, a parte branquinha. E o endocarpo, ele emite septos, então, que formam os gomos da laranja. Então, o que a gente tem? Epicarpo, mesocarpo, a porção branca, e endocarpo, essa porção que realmente tem toda o líquido da laranja, né, o suco da laranja, e onde ficam distribuídas as sementes aqui. Tá? Pessoal, aqui nós temos alguns exemplos de frutos, então, e são os mais comuns. Então, nós temos aí frutos que são constituídos por um ovário, fruto simples. Frutos que são constituídos por vários ovários de uma flor, fruto múltiplo. Fruto que é constituído não só pelo ovário, mas por outras partes da flor, que é um pseudofruto. Fruto composto, que é constituído por vários ovários de várias flores. E dentro dessa classificação, a gente ainda tem frutos secos e carnosos. Secos, não tem o mesocarpo suculento, então esse fruto não é suculento. E carnoso é um fruto suculento. E quanto à deiscência, né, ele pode ser deiscente, onde ele se abre na maturidade, então quando ele está maduro ele se abre, e indecente, quando esse fruto não se abre de nenhum jeito. Acredito que vocês nunca viram uma laranja se abrir, fruto indecente. Então vocês têm que ir raciocinando, olhando para esse fruto e pensando, né, de maneira lógica, se ele é um fruto simples, se ele é um fruto seco, se ele é um fruto carnoso, se ele é decente, indecente. E aí a gente tem, dentro dessas classificações, os tipos, né? No caso de frutos carnosos, indecentes, a gente tem baga, drupa, e aí tem uma variação de baga, que é o hesperídeo.
No caso de frutos secos, a gente tem lá legume, sílica, cápsula, cariópse e aquênio, tá? Então esses são os principais tipos de frutos, são os que a gente vai trabalhar, são os que a gente vai ver com a vai ver em maior parte das nossas aulas e o que vocês vão ter mais contato aí. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Anotem qualquer tipo de dúvida. Aproveitem aí para estudar. Estudem esse conteúdo, estudem Flor, façam as atividades do Pogil, se juntem essa semana para fazerem essa atividade. Preciso da presença de vocês baixando esse vídeo, né? Preciso ter isso para ter como aula de reposição das nossas atividades. Tá bom? Um beijo grande, boa noite para vocês. Eu espero que o vídeo tenha ficado legal, que vocês tenham gostado. Beijão, tchau, tchau. Como é que eu desligo, amor?